vamos falar então de Brasil, né? O Lula insiste, ele tem um posicionamento muito ferrenho contra o... Ele demorou, mas ele classificou o Hamas como terrorista. Ele no começo estava relutante, mas contra Netanyahu ele até falou: meu problema é com ele. Ele saindo do governo, nossas relações com Israel voltam a ser normais. O que você acha do posicionamento do Brasil, que sempre teve um posicionamento um pouco mais distante, né, nesses conflitos, não tomando partido de um lado ou de outro? E qual foi o que ele falou? Foi hoje ou na sexta? Ele deu a declaração hoje também, Foi né? hoje também. Assim, o Brasil, o Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, ele elogiou o acordo feito pelo Trump. O Brasil tá tentando voltar a ter química com os Estados Unidos, né? Porque vai ter negociação e tal. Começou um namoro de novo. Exatamente, né? Já vi isso. Ô Trump, tamo aqui. É uma pagada que tira o nosso imposto aí, cara. Então, o Brasil adorou, falou que é muito legal a proposta que foi feita pelos Estados Unidos. O Lula falou que foi um acordo muito bom também o que aconteceu hoje, embora mais uma vez ele falou, que nem você falou, né, Vilela, que o problema do Brasil não é exatamente contra o Estado de Israel, mas contra o governo do Benjamin Netanyahu. E assim, o que eu vejo é que o Brasil e Itamaraty, relação diplomática, a gente sempre teve aquela política de tentar ficar o mais em cima do muro possível. Por causa de questões comerciais, questões históricas. É questão pragmática, né? Eu acho que o Brasil tá certo, assim, faz parte da geopolítica, você tem que pensar nos seus próprios interesses, cada nação, infelizmente, faz isso mesmo. E o Brasil, tanto no governo Lula, mas eu também acho que no governo Bolsonaro, a gente começou, cada um pro seu lado, a esquecer essa parte mais geopolítica, de fazer uma análise mais pragmática das relações diplomáticas, para se comprometer muito em prol de um dos lados. Você pega, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, fazia críticas à China, tal, que é o nosso maior parceiro comercial. O Lula, por exemplo, quando recebeu o Nicolás Maduro, falou, esse cara aqui, ele vai mostrar que a democracia é uma coisa relativa, entende? Quando ele veio aqui em direção ao Brasil. Então, acho que o Brasil, ele errou em se posicionar, não exatamente dos ataques que Israel fazia, matando civis em Gaza, destruindo infraestrutura, porque acho que isso, de fato, o Benjamin Netanyahu, ele passou do ponto. Mas de não condenar também as ações que eram feitas contra Israel. Então, por exemplo, quando os Houthis disparavam mísseis contra Israel, não havia pronunciamento brasileiro. Quando o Hamas, por exemplo, fazia sequestros. Ou também. Mesmo de falar, devolvam os reféns, né? Que é o principal, é o ponto de início para qualquer negociação de paz, o cessar-fogo, né? Exato. Então, acho que o Brasil, ele errou em se posicionar assim, de maneira muito pró um dos lados, que era contra o Estado de Israel. Abertamente... Na verdade, contra o governo Benjamin Netanyahu, né? Não exatamente contra o Estado de Israel. E teve respostas, né, do outro lado? Teve, né? Declarou Lula como persona não grata. Até teve um baita constrangimento que o nosso representante, nosso embaixador passou em Israel. Acho que você se lembra, Vilela, que ele teve que ir lá no Museu do Holocausto. Na época foi Israel Katz, inclusive, que não era... hoje é o ministro da Defesa, né? Na época era o ministro das Relações Exteriores. Ele chamou o nosso embaixador, fez ele passar pelo Museu do Holocausto, falou, tá vendo, Brasil, ó, isso aqui que é o que representou o Holocausto pro povo judeu, entende? Isso poderia, Maurílio, de alguma forma prejudicar, então, essa possível aproximação do Lula com o Trump, uma vez que o Trump vem declarando que agora ele é totalmente contra o terrorismo e que não aceitaria países, né, que apoiassem? Na minha visão, o Trump, ele é muito America First. Eu penso nos interesses dos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, a Arábia Saudita fechou negócios... Cuidado que você vai falar, você pode perder meu visto, seu né? visto, hein? Cuidado. Então, o Trump é sensacional, muito bom. Ele tá assistindo essa live, eu sei que ele já mandou... Já mandou superchat? Já mandou superchat? Já mandou superchat em dólar? Vou ver aqui se ele já mandou um superchat. Trump, manda um superchat com pergunta aí. Então, assim, ele usa essa questão, o país apoia o terrorismo, se ele quiser criticar aquele país. Agora, você pega, por exemplo, a Arábia Saudita, é um país que não tem liberdade de imprensa, é um país que não tem liberdade para as mulheres, a mesma coisa o Catar, por exemplo, e ele fechou negócios também bilionários por quem interessa, entende? Então, se depois de comprar toda essa briga... Depende do discurso, Depende do discurso, né? Democracia também é relativa pro Trump. Relativo. Depois de toda essa briga que ele arranjou com o Brasil, na questão de, não, porque o Bolsonaro tá sendo perseguido e tal, ele já voltou atrás e aceitou renegociar as tarifas, não acho que seria essas críticas a Israel que poderia afastar o Brasil de um acordo comercial com os Estados Unidos, não. Então... Eu queria pedir também pro Homer pegar a foto de antes e depois, uma foto aérea que circulou muito aí na imprensa e nas redes sociais, de Gaza, né? Uma foto antes e depois de todos esses ataques que foram muito pesados. É por isso que o Netanyahu tem que ser cobrado mesmo, porque parece que ele exagerou, parece não, evidentemente ele colocou uma força desproporcional e destruiu
você vê, tá devastada a faixa de Gaza, né? Exatamente. E quando você pega... Isso é até uma das questões também. O Trump, ele falou hoje que, beleza, os países árabes, eles vão participar da reconstrução de Gaza. Como assim? Quais países árabes vão fazer isso? Eles vão fazer com qual interesse? É isso que eu ia falar, porque com eles qual são interesse? altruístas. Porque eu adoro os palestinos. Não existe isso, né? Vamos partir desse pressuposto. Então também é um ponto que tem que ser levado em consideração. Beleza, vai ter o financiamento, vai partir de quem? Qual o interesse? Aquele plano que o Trump tinha da Riviera do Oriente Médio, fazer... O Smotrich, que é o ministro das Finanças. Eu falo tanto dele porque ele é uma figura assim, bem extremista em Israel. É uma figura isolada. O cara é o ministro das Finanças de Israel. O Ben-Gvir também, cuida dos colonatos ali na Cisjordânia. Ele é uma figura que falou, por exemplo, que a faixa de Gaza tem um potencial imobiliário gigantesco e que ele já estaria discutindo com os Estados Unidos a possibilidade de exploração. Esse acordo poderia ter acontecido lá atrás, então? Ou eles, de fato, assim, por uma questão política e comercial, precisava primeiro devastar tudo para aí tentar negociar alguma coisa? A gente entra no campo da especulação, né? No campo da especulação, que nem eu falei, para mim, na minha concepção, mas eu não posso provar nada, claro. Interessaria muito para o Benjamin Netanyahu continuar durante bastante tempo essa guerra, para unificar o governo de Israel em torno dele, para conseguir destruir a faixa de Gaza e talvez fazer algum tipo de plano imobiliário. Figuras do governo já falaram em deslocamento da população palestina. O Trump já tinha falado sobre isso. Existem, por exemplo, fontes que afirmam que já tinha negociações com o Egito, com a Jordânia, com a Somália, com o Sudão. Para receber os palestinos. Eventualmente receber os palestinos esse deslocamento que poderia acontecer. É que aí houve uma pressão muito grande da comunidade internacional. Aí a França falou que reconhece o Estado palestino, a Austrália reconhece, o Reino Unido reconhece... Deixou de ser só os países mais do sul global, os países que sempre apoiaram a causa palestina, e passou a ser os países do G7, que passaram a apoiar a criação do Estado palestino. E aí eu acho que depois dessa pressão que veio essa busca por uma negociação. Tanto que saiu hoje uma fonte dos Estados Unidos, não lembro se foi o New York Times, enfim, alguma mídia americana, colocando que a reunião que o Trump teve com o Benjamin Netanyahu depois da Assembleia da ONU foi definitiva. Você vai ter que aceitar a criação do Estado palestino. Senão a gente vai cancelar os acordos de Abraão, senão os países aqui do Golfo que eventualmente poderiam aceitar o Estado de Israel. Eu vou fazer com que eles não aceitem o Estado israelense. Então, acho que foi a partir de muita pressão, inclusive, da comunidade internacional dos países desenvolvidos, que Israel aceitou fazer esse acordo. Falando em Trump aí, ele ficou bem chateado que não ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele estava esperando muito isso. Talvez ele conseguiu esse acordo num timing um pouco errado, né? Uma semaninha antes. Uma semana antes, talvez ele conseguiria. A expectativa dele teria sido correspondida. Pois é, a gente já está com o Fernando também para falar sobre o Prêmio Nobel da Paz, mas a figura do Trump, você acha que foi realmente significativa para acontecer esse acordo de paz e do jeito que aconteceu? Porque eu não imaginava que ia acontecer um acordo desse onde todos os reféns de uma vez só iam ser libertos, porque eles estavam soltando meio aos poucos, porque era a única coisa que eles tinham, a carta que eles tinham na mão, né, o Hamas. Não, com certeza, o Trump, tanto que você pega, por exemplo, a conferência foi no Egito, mas todos os chefes de Estado, porque foi um monte de gente, foi a Giorgia Meloni, foi o Macron, o Keir Starmer, o Erdogan, assim, parecia que o Trump era a celebridade ali. Ele foi o cara que conseguiu mediar o acordo, ele conseguiu convencer o Hamas, conseguiu convencer Israel, pelo menos da primeira fase, né? Que eu estou um pouco cético. Mas pelo menos da primeira fase, então, sim, o Trump ele foi uma figura central para a assinatura desse acordo. Hoje de manhã ele fez um discurso, né, no parlamento. Tanto no parlamento israelense, depois teve até uma manifestação contra lá, uma reação, mas o que parece, e na época que eu tive em Israel, o povo de Israel é quase 100% pró-Trump. Eles acreditavam realmente que ele era o cara que ia resolver essa parada. Não, e de fato, você teve assim, algumas manifestações contrárias, mas a maioria do parlamento israelense e da população... Nas ruas que eu sentia isso, era um apoio total. Não, e gostando ou não de Trump, isso fortalece a imagem dele mundialmente, Com certeza, porque ele foi eleito com esse discurso, inclusive. Tanto que o Zelensky até falou, gostei muito do que aconteceu lá, espero que isso agora aconteça aqui nessa guerra também da Ucrânia com a Rússia, né? Porque eu acho que agora ele vai voltar também, resolver uma parada que eu prometi na campanha, e agora voltar os olhares para a questão da guerra da Ucrânia, que eu acho até mais complicada do que essa questão, né? Ele falou isso no discurso hoje, ele fez até umas gracinhas lá, ele falou que... Porque o Steve Witkoff, que é um dos representantes, ele também ajudou na questão palestina.
Aí ele falou assim, pô, eu fui lá, achei que a questão na Rússia e Ucrânia seria muito mais fácil, mandei o Steve Witkoff, ele ficou numa reunião de 5 horas falando com o Putin. O que ele ficou falando 5 horas com o Putin? Nem tem tanto pra falar assim com o Putin. Ainda cagou na cabeça do funcionário dele. Exatamente. Mesma coisa que eu mandar assim, eu não vou trabalhar hoje, Homer, segura a onda lá no podcast, aí ele faz o podcast, aí... e eu vejo no dia seguinte assim, foi um desastre, o Homer não foi... Cara, ele manda o cara lá e depois ele fala que não resolveu nada. Mas eu acho que ele vai agora querer... Sexta-feira tem reunião agora, entre Zelensky e Trump, muito possivelmente para discutir os Tomahawk. São mísseis de 2.500 km de alcance, podem carregar ogivas nucleares, e se de fato for cedido, o Trump falou, não é que eu vou ceder, eu vou discutir com o Zelensky como que ele vai utilizar isso, e os europeus vão comprar e eu vou dar para a Ucrânia. Eu não vou gastar dinheiro meu para ceder míssil para a Ucrânia, não. Mas se os europeus comprarem de mim, eu posso ceder, depende do uso que a Ucrânia fizer. E a Rússia já falou que se isso for feito mesmo é uma nova escalada, porque pode atingir, assim, um monte de infraestrutura militar, industrial, é perigoso, perigoso.